só pra ver o Mengão jogar. Quando o Gabigol tá louro, esquece. A rede vai balançar, a rede vai balançar, a rede vai balançar. Jogo bom, hein? Flamengo e Atlético Goianiense. Jogo atrasado que acontece agora, da 19ª rodada, não é? E só uma coisinha, Denilson, pra você. Daqui a pouquinho teremos aqui a presença do presidente do Palmeiras, Gagliotti. Muito daqui bom. A pouquinho, que hein? trabalho bom, hein? Pra falar a verdade, hein? Mas enfim, daqui a pouco a gente conversa com ele. Muito bem avaliado, com escolhas que funcionaram, não é? A gente também já fez contato, queremos conversar com o presidente do Flamengo, logo logo ele vai estar também conosco aqui no Jogo Aberto. Boa. Mas agora é dentro de campo e a história tem Flamengo e Dragão, Atlético Goianiense. Gosta de aprontar, hein? Dia de recuperar os pontos perdidos. Esse é o mantra na cabeça dos jogadores do Flamengo. A semana que era considerada por muitos como determinante para definir os reais objetivos do clube no Brasileirão não começou bem. A distância para o topo da tabela, ao invés de diminuir, aumentou. A partida de hoje contra o Atlético Goianiense no Maracanã é mais uma oportunidade para o time carioca. A vitória recoloca a equipe na vice-liderança com 53 pontos, a 9 do líder. Mas sonhar com o tricampeonato brasileiro não depende mais apenas dos rubro-negros. Para levantar a taça, o Flamengo vai precisar, no mínimo, que o Atlético Mineiro tenha 2 tropeços em 9 jogos. Além disso, fazer o dever de casa bem feito se tornou obrigação, a começar por hoje. Para esse jogo, Renato Gaúcho, que sofreu com os desfalques, tem 3 retornos importantes. Rodrigo Caio e Davi Luiz voltam a estar à disposição do treinador e podem começar a partida no time titular. Quem também ocupa uma vaga entre os 11 é Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada. Dos atletas entregues ao departamento médico, Arrascaeta recebe maior atenção. O uruguaio é considerado peça fundamental para a final da Libertadores e ainda segue na fisioterapia. Nesta sexta-feira, a seleção do Uruguai vai divulgar a lista com os jogadores que vão disputar os próximos jogos das eliminatórias. E a diretoria rubro-negra espera não ver o nome do meia entre os convocados. Além de Arrascaeta, Felipe Luiz, Diego, Kennedy e Pedro também não jogam. Mas as pessoas não querem saber se está machucado, se está suspenso, se o jogador não é humano ou não, se ele cansou ou não. As pessoas só querem saber do resultado. O Flamengo continua bem vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a provável escalação do Fla tem Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio e Davi Luiz fazem a dupla de zaga, com Ramon fechando o setor defensivo. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho formam o meio de campo, com Bruno Henrique e Gabigol no ataque. Em meio à crise do clube carioca, os goianienses chegam ao Rio de Janeiro com o objetivo de colocar lenha na fogueira. Uma vitória no Maracanã faz a equipe ganhar 3 posições na tabela, pulando do 11º para o 8º lugar. Apesar das baixas de Arnaldo e Ronald, que cumprem suspensão, Eduardo Souza conta com a volta de William Maranhão, e a tendência é mudar o esquema tático do time para jogar com 3 volantes. Para isso, o atacante Zé Roberto deve ser retirado da equipe. A provável escalação do Atlético tem Fernando Miguel no gol, Dudu na lateral direita, os zagueiros Wanderson e Éder e Igor Cariús na lateral esquerda. A trinca de volantes com Marlon Freitas, William Maranhão e Gabriel Baralhas, João Paulo no meio e a dupla de ataque com André Luiz e Janderson. Mas acima de pensar na ponta da tabela, de poder influenciar no título, nós temos que fazer a nossa pontuação. E nada melhor do que você enfrentar uma grande equipe, finalista da Libertadores, a melhor equipe do Brasil nos últimos anos. E nós sabemos que um resultado positivo aqui nos deixa muito próximo do nosso objetivo, além de dar uma confiança maior para a reta final do campeonato. Bom, Flamengo e Atlético Goianiense, todo mundo dizia, se não ganhar o jogo atrasado do Furacão, já tá fora, empatou. Será que hoje, se ganhar, continua com esperanças, Denilson? Não, a esperança, já diria Ronaldo Giovanelli, né? A última que morre, né? Mas, Leirão, nunca... Ele não fala que a esperança é verde, né? É bem difícil, porque o Flamengo tem que ganhar os seus jogos, obviamente, e o Galo tem que perder. O Palmeiras tem que perder. Então, assim, eu acho bem complicado. Para título brasileiro, eu acho bem complicado. Agora a gente recebe aqui o presidente do Palmeiras, Gagliotti. Presidente Gagliotti. Pelo menos um malvado, né? Mas não é mais um malvado favorito, né? Porque o favorito é o Galo.
E já é mais malvado do que os outros times que o Renato escalou. Aquela grande interrogação sobre a função do Arrascaeta continua. Às vezes o Vitinho embala, às vezes não é o suficiente. Dependendo do jogo a gente vai voltar nessa história. O Davi Luiz, para te ser sincero, o Davi Luiz, ele jogou muito pouco pelo Flamengo e há muito tempo. Então é mais um caso que a gente considera ali no papel, né? Como é uma carência muito grande do time, e lembrando das primeiras exibições do Davi Luiz, em que ele resolveu realmente ser aquilo que o Flamengo precisa hoje, ou seja, um zagueiro, é um reforço bastante bem-vindo. O Gabigol, gostei da volta do Gabigol, e não é só pelos gols que fez, é pela participação no jogo. Então o Flamengo também tem esse reforço, né? A volta realmente do Gabigol de corpo e espírito, a se basear pela última partida no Paraná. O rubro-negro hoje tem motivos para dar uma trégua para o Renato, né? Pelo menos vamos deixar o time desenvolver primeiro para vir com aqueles corinhos indecorosos depois. Corinhos indecorosos. Até um cheirinho de reconciliação no ar, sim, William. Tem um desfalque importante, hein? O melhor jogador do Flamengo de um mês e meio pra cá tá fora dessa escalação que eu vi ali. O Misha? Michael. Não pode deixar fora? Quem tá jogando mais no Flamengo de um mês pra cá? O melhor jogador do Flamengo de um mês pra cá, vou concordar pela 1000ª vez hoje com você, que coisa, o Michael. Estamos entrosados, né? Estamos entrosados. Não, obviamente que o Bruno Henrique estando pronto pra jogar, apesar do que contra o Atlético Mineiro jogaram os dois, né? De repente pode pintar o Michael ali e não o Vitinho. Será que não? Pode. Eu prefiro, viu? Eu prefiro. Mas o Vitinho não tá mal. O Vitinho dá organização. Mas o Michael tá melhor. Mas aí muda um pouco, né? Ele tem que mudar, ele abre o Michael, o Bruno Henrique. Você praticamente joga com 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. É uma formação interessante, porque o Bruno Henrique tem se dado bem com o Michael. Mas vai muito do Renato, da proposta. Para mim, hoje, a chave não é nem em volta de Davi Luiz e Rodrigo Caio, você ter um time mais completo. A questão chave para mim é, o Flamengo, mesmo desfalcado, está jogando muito menos do que pode. E uma coisa você tem um time desfalcado, sem as estrelas, um time muito mexido em algumas ocasiões, você não vai jogar como time principal, com uma formação à vera. Mas ainda isso não justifica os desempenhos que o Flamengo tem tido, de correr muitos riscos, de muitas vezes não conseguir controlar o jogo. E o Flamengo tem jogadores que, por mais que não sejam os mesmos, a característica do Vitinho é muito diferente do Arrascaeta, própria qualidade técnica, Michael com o Bruno Henrique também muda, embora o Michael esteja em um bom momento, mas o Flamengo não pode jogar dessa forma, o Flamengo não pode ter algumas abordagens que o Renato tem tido, né? Então, acho que isso passa para o time alguns recados que não são de um certo conformismo. A gente está ganhando de 2-0, então vamos manter assim, vamos segurar o resultado. Para mim isso é muito pouco para o Flamengo. Então a postura tem que ser diferente. Não só jogadores, contar com um time com força máxima, mas mudar um pouco essa ideia de que o Flamengo pode se contentar com 1-0 porque tem desgaste, porque tem desfalque. Sofrendo muitos gols ultimamente, né? Sim. O ponto positivo aí nessa sequência foi o duelo com o Galo. Ali foi bem, o Flamengo conseguiu segurar o forte ataque do Atlético Mineiro, mas se a gente pensar nos 3 confrontos diante do Atlético Paranaense, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro, sofreu 7 gols, né? Não é isso? 2-2, 3-0 2... e outro 2-2. E outro 2-2, é isso. E fora o aí 3-1 do Fluminense. Fora, ainda tem caminho. nesse meio, né? Nessa sequência tem o 3-1 do Fluminense. E se a gente pensar e lembrar rapidamente de todos esses gols sofridos, tem falhas em bola